Meus amigos, meus irmãos, que bom revê-los agora, nesse momento, estarmos reunidos mais uma vez em torno de Jesus para o Evangelho no Lar, promovido, oferecido pelo Grupo Espírita Carimbeiros da Luz aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É uma alegria renovada porque é um encontro da família com Jesus. É um momento de pararmos um pouco nessa correria da vida, né? Nunca se correu tanto e nos esquecemos muitas vezes da nossa vida espiritual. O Evangelho no Lar propicia exatamente esse momento de nos reunirmos em família para pensarmos em Jesus, para sentirmos Jesus, como se Ele chegasse e ficasse ao nosso lado, nos iluminando e nos fortalecendo diante de tantos desafios que a vida terrena nos reserva. Vamos então, não vamos esquecer o recipiente com a água que é fluidificada durante a reunião pelos guias espirituais. Vamos então fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje a mensagem é a 121. Monturo. Nem precha para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavras de Jesus. O registro é do apóstolo Lucas, no capítulo 14, versículo 35. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Terra e lixo, nesta passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. Com a segunda, é possível fazer a adubação onde se faça necessária. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas extracorárias do próximo. Entretanto, tal se verifica porque lhes desconhece as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas, propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo desta natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram. Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos, convertamo-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Ou seja, qual o monturo qual o lixo que nós já fabricamos e que precisa ser eliminado ou que possa ser convertido em adubo, em fortalecimento do nosso ser íntimo, da nossa terra íntima, né? Porque os erros, os deslizes, os equívocos que cometemos, que seria assim um monturo, quando então nós nos damos conta que sofremos, que vem as lágrimas, tudo isso pode transformar esse monturo, esse lixo, vamos assim dizer, em um adubo
para que a semente brote em nosso íntimo, em nossos corações. Bem, vamos agora fazer a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, a nossa mente ao alto, nos conectando com as esferas do bem do universo. Jesus, dai-nos a vossa bênção de misericórdia e de compaixão, ajudando-nos nesse momento de estudo a compreender os vossos ensinamentos. Enviai, Senhor, os vossos mensageiros para nos ajudarem nessa compreensão do que hoje aqui iremos estudar. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje nós estamos comemorando, o Dia das Mães. Vamos abrir assim um parêntese para fazermos algumas reflexões, Segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães, que surgiu nos Estados Unidos quando uma senhora resolveu homenagear sua mãe escolhendo um dia para fazer isso, para destacar o seu amor, seu carinho e gratidão pela sua mãe. E essa ideia cresceu e foi oficializado, depois chegou ao Brasil, foi oficializado esse dia, eu acho que foi em 1932, pelo governo federal da época, não lembro muito bem. E assim nós temos o Dia das Mães. E nada melhor nesse dia para reverenciarmos Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a mulher que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Cristo, do Espírito mais perfeito, mais puro que já passou pela terra e que é o nosso guia e governante. Ele que participou junto com outros espíritos de luz, espíritos elevados, da construção do próprio planeta, como nos diz o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então essa mulher extraordinária, ela foi escolhida para ser a mãe do Cristo. E o que é que nós podemos hoje refletir? Nós selecionamos alguns informes sobre Maria. São tantos, mas que nós selecionamos alguns, consideramos relevantes, como por exemplo aquele momento em que o anjo Gabriel vai até a sua pessoa e faz a saudação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Faz essa saudação, anuncia que ela receberia esse espírito, que ela tinha sido escolhida por Deus para que em seu ventre receber e dar a luz a um filho e lhe dar o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria, ela vai dizer então: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E ele ainda anuncia, que a Isabel, a prima dela,
concebeu um filho na velhice e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E ela vai exatamente depois visitar Isabel, e quando ela chega, que faz a saudação à sua prima Isabel, a criancinha que estava no ventre de Isabel, ou seja, João Batista, saltou no ventre e Isabel foi envolvida por uma emoção e exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E assim tem início a trajetória de Maria no caminho exatamente de ser mãe, de ser aquela que traria para a humanidade o Cristo que iria mudar a história do mundo. E nós temos aqui então que Maria foi através dela que Jesus fez o primeiro, vamos assim dizer, milagre, as bodas de Caná. E é interessante que ele atende ao pedido da sua mãe, porque o vinho, naquela festa, naquele casamento, tinha se acabado e as pessoas da família começaram a se preocupar. E ela vem exatamente e até Jesus e diz o seguinte. Ela vai até Jesus e diz: fazei vós... Deixa eu ver. É muito interessante. Ela sabia exatamente do que Jesus era capaz, né? O nível do filho, a elevação desse ser. E ela vem e diz assim: faltou vinho no correr da festa. Maria, sua mãe, assim lhe disse: eles vinho não têm. Mulher, de pronto, respondeu-lhe Jesus por esses termos: o que existe entre nós? Ainda chegada não é a minha hora. Ou seja, ele disse para ela: ainda não é a minha hora de expressar, vamos assim dizer, a minha ação, meu magnetismo, de fazer milagres, como se chama. Aos que serviu, disse a mãe de Jesus: fazei vós outros o que ele vos disser. Olha que confiança, que convicção. E assim foi feito. Jesus mandou que colocasse água, né, nas jarras, enchesse as jarras, e depois, quando foram servir, o vinho era de excelente qualidade, que até comentaram, né? Todo homem põe primeiro o bom vinho em sua mesa, e quando os convidados têm bebido, quanto baste a fartar, então lhe serve do pior. Tu, porém, pelo contrário, o vinho bom para o final guardaste. Os convidados dizendo para o anfitrião, né? E Jesus e sua mãe, indo com ele também, os seus irmãos e os seus discípulos, para Cafarnaum. Mas pouco tempo ali se demoraram, que era próxima a Páscoa dos judeus. Logo partindo para Jerusalém, foram-se todos, quer dizer, o registro, né, que está no Evangelho. O Evangelho segundo João. Então, meus amigos, nós nos defrontamos com essa mulher meiga, calorosa, bondosa, cheia de amor, que acolhe esse filho, acolhe a sua mensagem e vivencia assim os seus ensinamentos. E decorridos os anos, né, foram 3 anos de missão de Jesus, chega a hora em que Jesus é então crucificado. E ela, aos pés da cruz, de uma forma
de uma forma dolorosa, a se indagar o que o filho poderia ter feito. Filho tão bom, cheio de amor por todos, que acolheu a todos, que fez o bem a todos, está ali naquele martírio, né? E ela exclama: meu filho, meu amado filho, em aflição diante da serenidade de Jesus, diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho, dirigindo-se de modo especial, com leve aceno ao apóstolo João. Disse: filho, eis aí a tua mãe. Porque João, os apóstolos, né, diante daquela situação, foram embora, né? Todos assustados. Mas João volta, vencendo, né, o medo, vencendo exatamente a insegurança, e silenciosamente ele chega ali aos pés da cruz e abraça Maria, enlaçando-a por todo o carinho, né, que eles, os apóstolos, tinham para com ela. E é quando então Jesus entrega sua mãe Maria aos cuidados de João. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que, no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo, e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a existência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores, consagrados à sua solidariedade claudicante. Maria, então, compreendendo, enfim, né, aquele momento, compreendendo a perfeição, a misericórdia e a justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria, depois, ela vai para um lugar chamado de Bataneia. Ali tinham alguns familiares, principalmente ligados ao seu marido José, que já tinha desencarnado, e dão todo o acolhimento a ela. Mas ela começa a perceber que rapidamente muitos problemas surgiram, como por exemplo ásperas discussões entre os seguidores de Jesus, e lá pretende se manter uma certa aristocracia espiritual, porque havia laços consanguíneos entre ali as pessoas, os elos que ligavam a José. Em Jerusalém, os conflitos, os embates continuavam. E é então que João volta e fala para ela de suas experiências doutrinárias na cidade de Éfeso.
Éfeso. E ela fica ouvindo João, as experiências, muito atentamente, muito comovida e feliz, né? Porque ele estava divulgando os ensinamentos de Jesus. Porque depois da ressurreição, os apóstolos se dispersaram porque foram divulgar a mensagem de Jesus, fundar grupos, fundar núcleos para a difusão dos ensinamentos do Cristo, da experiência que eles tinham tido com Jesus. E ela vai muito feliz para a cidade de Éfeso e lá eles vão morar numa cidade, numa casa muito simples que tinha sido doada pela família real de Adiabene, que havia sido convertido ao amor do Cristo. Uma casa pobre, simples, onde eles passaram a viver. Mas logo, muitas pessoas aflitas, doentes, sofridas, começaram a procurar esta casa, procurar Maria. E ela acolhia todos naquele recinto, naquela modesta casa. E a casa de João transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava as suas lembranças, falava de Jesus com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorreu ao sítio singelo e generoso. E ela já passava a ser chamada de Mãe Santíssima. E todos buscavam a choupana, que era conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Esses detalhes estão no livro Boa Nova, ditado a Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. E há também os relatos que foram colhidos no livro Memórias de um Suicida, que o espírito suicida, escritor português, Camilo Castelo Branco, ditou para a nossa grande médium Ivone do Amaral Pereira. Um livro onde ele conta toda a sua experiência no mundo espiritual como suicida. Bem, voltando aqui, nós vamos encontrar que Maria se dedica, né, ao próximo, elevada nas suas meditações. Certo dia, já o tempo tinha passado, ela já tinha envelhecido, ela viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. E ela recebe maternalmente, como sempre fazia, mandou que ele entrasse. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotos e sinceros filhos de Deus. Foi então quando aquele hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. E Maria percebeu as marcas nas suas mãos, deixadas exatamente pela cruz, né? Pelo seu martírio. E comovida, diz: meu filho, as úlceras que te fizeram. E ela se precipita, né? Como mãe carinhosa e desvelada, ela
vai se ajoelhar. No entanto, Jesus não permite. Levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos pés. E beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. É extremamente comovente. Eu estou tendo muita dificuldade de me expressar, inclusive de ler. Estou precisando ler e com dificuldade. Porque Maria me emociona tremendamente, profundamente. Eu até hesitei em trazer essas reflexões hoje. E assim Maria vai com Jesus, parte desse mundo terreno e vai com ele para as esferas espirituais, rainha dos anjos, né? E é Camilo Castelo Branco que vai nos falar do trabalho maravilhoso que Maria exerce no mundo espiritual, onde ela mantém inúmeras organizações. Uma delas é a Legião dos Servos de Maria. Essa legião, periodicamente, sistematicamente, vai às esferas tenebrosas, às esferas de dor e sofrimento, inclusive ao Vale dos Suicidas, para acolher aqueles espíritos que já estão em condições de serem resgatados. A informação de que Alta de Souza integra essa legião, a Legião de Maria. E ali elas fazem, né, essas pessoas fazem um trabalho de socorro, de amor, de misericórdia, de compaixão, tendo à frente a ação, a determinação de Maria, Maria de Nazaré. Ela nem sempre se mostra, vai à frente, para que não ocasione a sua presença, não ocasione assim distração dos obreiros de suas obrigações rotineiras. Mas a cada passo, a cada processo, nos menores detalhes, a sua influência e as suas orientações estão presentes. Periodicamente, essa singular caravana visitava esse antro de sombras. E além dessa legião, desse grupo, né, que sai em socorro aos nossos irmãos em sofrimento, eles, quando apresentam condições de serem resgatados, eles são conduzidos ao Hospital Maria de Nazaré para o tratamento que se faz necessário. Do hospital, quando já estão em condições melhores, aí eles vão para a Mansão da Esperança, onde vão exatamente se preparar através do estudo e do trabalho para se reeducarem, para se prepararem e assim um dia retornar à Terra através do processo reencarnatório. Então, é um relato muito profundo, muito bonito, que nos emociona, que nos faz despertar a fé e a esperança. E no mês de maio, eu sempre tive a curiosidade de saber por que o mês de maio era o mês dedicado a Maria. Foi exatamente designado porque há uma conexão entre a primavera, né, a primavera que em determinados países inicia, né, é o renascimento da natureza, e a celebração da vida, que a celebração da vida simbolizada por Maria, que trouxe a nova vida com o nascimento de Jesus.
Enfim, falta palavras para expressar a grandeza desse Espírito, a misericórdia, o amor, o carinho por essa que foi a mãe do Cristo e que nós consideramos a nossa mãe espiritual. E diz Alta de Souza: toda a expressão de ternura do mundo de provação nos céus ditosos procura a sua excelsa afeição. Consolo das mães piedosas, cheias de mágoa e de pranto, sob quem atira as rosas do seu amor sacrossanto. Ninguém diz, ninguém traduz essa visão de harmonia, visão de paz e de luz, paz dos céus, Ave Maria. Ave Maria, que foi constituída uma prece, uma oração, exatamente das expressões que o anjo disse a Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres, né? E com as palavras de Isabel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Palavras do anjo Gabriel. E também repetidas por Isabel, quando Maria faz a visita à sua prima. Então, meus amigos, são tantas poesias, poemas, traduzindo o sentimento que há em nossos corações com relação a Maria. É uma singela reflexão. Desculpem as falhas, mas que não me é fácil falar de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. E nesse momento em que vamos fazer as nossas vibrações pela paz, pela saúde, pela fé, pela esperança, pelo perdão, vamos rogar a Deus por toda a humanidade enferma, desequilibrada, impregnada de ódio, de ressentimentos, de vingança. Rogar por todos nós e pedir para que Maria, nossa Mãe amantíssima, nos envolva em seu manto de luz, o manto sagrado de uma mãe amorosa que acolhe os seus filhos independentemente da situação que ele apresenta. Os filhos, independentemente das situações que eles apresentam. Porque ela é amor, amor de mãe, que dá oportunidade para que seus filhos reconheçam os seus erros e procurem corrigi-los. Recorremos assim, nesse momento, nesse dia, a Maria de Nazaré, a rosa mística de Nazaré, para que interceda junto ao Filho Jesus e a Deus Pai todo o amor por toda essa humanidade, por todos nós que necessitamos superar inferioridades, mergulhados que estamos na angústia, na incerteza, na aflição que decorrem dos nossos próprios erros. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais.
O pão do corpo, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.